lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou o Fernando Morato e nesta série de 5 minutos de Morato, estou procurando falar pontualmente de certas ideias, de certos princípios, de certas unidades básicas de compreensão de literatura, de arte, para a gente poder avançar numa compreensão um pouco mais embasada do fenômeno artístico. E aqui, hoje eu gostaria de falar de um assunto que é bem polêmico e é bem difícil, que é a ironia. Ironia. O que é exatamente ironia? Ironia, tecnicamente, vamos deixar claro, é dizer A significando menos A. Ironia, como toda figura de linguagem, diz uma coisa e quer significar outra. Mas isso não é suficiente para caracterizar a ironia. A metáfora diz A e significa outra coisa. A metonímia diz A e significa outra coisa. É normal. Por outro lado, a ironia claramente tem essa mecânica que é dizer A e significar menos A, significar o seu contrário. É dizer uma coisa e significar exatamente o contrário dessa coisa. Normalmente, a ironia é mais reconhecível devido ao discurso oral, porque ela traz um elemento de entonação muito forte que faz com que as pessoas sejam irônicas ou às vezes sarcásticas. Sarcasmo e ironia são muito semelhantes. O sarcasmo é um pouco mais malvado do que a ironia. A ironia pode ser para bem ou para mal, independente. O ponto fundamental é que, por causa da entonação, muitas vezes as pessoas deixam de prestar atenção nos elementos que constituem a ironia. Por quê? A entonação dá essa dica de que o que eu estou falando não é para ser interpretado literalmente, e sim no seu contrário. Nossa, que coisa fantástica! Adorei essa sua performance. Ela é tão inspirada, ela é tão interessante, ela é tão nova, tão inovadora. Eu não falei nada negativo da performance do meu amigo, mas o tom que eu usei deu a entender que é o contrário de todos os elogios que eu estive fazendo. Do mesmo jeito que o tom pode dar a dica, uma ironia mais elaboradamente construída não precisa de tom. Quando ela depende exclusivamente de tom, ela é mal construída. E aqui eu não estou fazendo julgamento de valor, eu estou fazendo um julgamento técnico. Se tudo depende do tom e não do arranjo interno das palavras, então eu tenho uma limitação na capacidade de expressão dessa minha ironia. É o problema gigantesco que a gente encontra nas mídias sociais, nos meios de comunicação por escrita, mensagens de texto, Facebook, etc., que as pessoas tentam ser irônicas e muitas vezes não são compreendidas. Ou tentam ser honestas, tentam ser diretas e não são compreendidas como irônicas porque está faltando o tom e falta o controle linguístico para explicitar a ironia, a negação daquilo que se diz. Exemplo maravilhoso, o melhor de ironia que existe em língua portuguesa. Nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, a certa altura, o narrador Brás Cubas fala do seu primeiro amor, Marcela, e ele diz: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Essa é uma ironia fantástica. Por quê? Porque internamente os elementos se arranjam de maneira a um negar o outro. Porque quando o Brás Cubas diz Marcela amou-me, ele está afirmando um sentimento. E um sentimento que em princípio tem sinceridade, tem reciprocidade, tem abnegação, mas quando ele soma na frase a amou-me, essa condição, essa modalização, Marcela amou-me durante 15 meses, já é um problema. Por quê? Porque ele está
pegando uma ideia genérica, não explicitada, mas intuída, de que o amor é algo que dura, ele deu um limite, 15 meses. E um limite razoavelmente pequeno. Então, já é um amor um pouco complicado. Durante 15 meses e 11 contos de réis. A partir do momento em que ele coloca nessa equação uma quantidade de dinheiro, o amou-me do princípio da frase foi completamente negado. Por quê? Em princípio, uma pessoa não ama por dinheiro, ama por gostar, por se identificar, por desejar, por vários outros motivos, mas não por dinheiro. Então, aí a gente tem uma ironia maravilhosamente bem construída, porque o fato de somar na mesma frase amou-me por 15 meses e 11 contos de réis, a colocação 11 contos de réis nega a validade do enunciado amou-me. E que não foi em nenhum momento dito como negativo. Não, em toda a frase o amou-me continua como positivo. Só que os 11 contos de réis invertem o sinal desse amou-me. E aí a gente tem a ironia. Aí a gente tem uma ironia fantástica, muito bem feita. Uma ironia semelhante a essa. Fiz questão de usar esta camiseta para falar da ironia, porque ela é uma camiseta irônica. Ao usar as letras da banda Metallica, que é uma banda de heavy metal, para escrever o nome Mozart, que é um compositor clássico, considerado sofisticado e tudo mais, o uso é irônico, porque eu estou contrapondo o rock pesado à música levíssima. Isso é um dado irônico. A ironia é uma das figuras mais ricas, é uma das figuras mais onipresentes, é uma das figuras mais difíceis. Justamente porque, em geral, ela fica muito dependente dos elementos contextuais, dos elementos pragmáticos, dos elementos de enunciação. E a gente precisa estar um pouco mais bem treinado para conseguir compreender a ironia em outros níveis. Por isso, fique de olho bem aberto e acompanhe o conjunto do enunciado que você está lendo para poder reconhecer se há ou se não há efetivamente ironia aí.